Bom dia, a paz do Senhor para todos, que Deus vos abençoe. Estamos aí no início do ano, graças a Deus, feliz ano novo para todos. Aí, né, que Deus abençoe, que esse ano possa ser um ano mais melhor, né, porque o ano de 2020 não foi ruim, mas que esse ano possa ser um ano melhor, né? E que Deus possa abençoar cada um de nós, né? Mas nós temos que agradecer a Ele porque nós estamos vivos, né? Com saúde, com a família bem, graças a Deus. Eu quero estar lendo aqui um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Evangelho de João, no capítulo 5. Eu vou estar lendo aqui os 5, né? Eu vou estar lendo aqui, eu vou estar salteando porque é muito grande. Aqui. Que diz assim, ó. Estava ali um homem que havia 38 anos, achava-se enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficação? E aí, ó, queres ficação? Jesus disse-lhe, levanta-te, toma teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então, meus irmãos, aqui agora eu vou estar lendo aqui. Aí, aqui no 16 do mesmo capítulo, diz assim: E o moço que foi curado, né, da visão, disse assim, ó: E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não sobrequebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz também. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vós maravilheis. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer, porque também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer nessa palavra nessa manhã é que Jesus, ele fazia as obras, né? Mas aqui esses fariseus, porque Jesus chegou na beira daquele tanque, né? Aonde aquele homem que estava ali enfermo há 38 anos, esperando por uma cura. Mas ele disse ali que quando vinha um anjo, né? Vinha um anjo, agitava as águas ali para as pessoas serem curadas. Só como ele era paralítico, ele estava ali naquela cama, deitado, acamado, sem poder descer, né?
creio eu que alguém pode ter levado ele e ter deitado ele lá, né? Porque ele não andava. Aí ele esperava o movimento das águas para ele descer e ser curado. Só que ali, quando as águas eram agitadas, quando não tinha ninguém para colocar ele lá dentro, quando chegava a vez dele, outro descia antes dele. Isso é o que ele diz, né? Aqui. Aí Jesus chegou e disse para ele, né? Aqui no 6, diz assim, ó: e Jesus, vindo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E ele disse. Aí ele disse que sim, né? Que ele queria. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, quer dizer, coitado, ele ficou ali há tanto tempo, não teve ajuda de ninguém. E assim, meus irmãos, é no tempo de hoje. Às vezes tem pessoas, meus irmãos, que precisam da nossa ajuda, né? Às vezes uma oração, como é que se diz, uma palavra de ânimo. E ninguém ajuda, meus irmãos. Então, mas ali, esse homem, ele estava ali, quando Jesus chegou, Jesus perguntou para ele: queres ficar são? Aí ele disse isso, né? E Jesus disse-lhe: levanta, toma o teu leito e anda, né? Quanto tempo ele esperou ali, né? 38 anos. Eu faço uma pergunta nessa manhã: quanto tempo faz que você está esperando uma bênção? Está esperando a bênção que você quer? Quanto tempo faz que eu estou esperando a bênção, né? Mas o dia vai chegar, meus irmãos, porque tudo é no tempo dele, né? Porque esse homem esperou 38 anos, mas quando a bênção dele chegou, né? Jesus chegou na hora certa, na hora exata que ele precisava. E ali ele falou para ele: toma o seu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. O povo tinha mania os fariseus, eles guardavam o sábado. É por isso que hoje em dia tem muitas denominações que guardam o sábado, né? Mas Deus, Jesus, ele disse aqui na palavra assim, ó, quer ver, ó? Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado. Não te é lícito levar o leito. Disse para ele não carregar a cama, porque era sábado. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Então, quando Jesus fala, não tem que você escutar outra pessoa. Jesus falou e pronto, ponto final, né? Porque Jesus, ele é o nosso Criador, o nosso Redentor amado, o nosso Pai. Se ele falou que vai fazer, meus irmãos, ele faz. Não temos que duvidar. E aí depois ele diz assim, ó. E diz assim no 12, ó. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Então, quando Jesus fazia um milagre, quando ele acabava de fazer, ele ia embora, né? Aí ele disse assim, ó. Depois Jesus encontrou o homem no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior.
E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Então eles falaram, né, que era Jesus. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam para matar. Porque eles não queriam, né? Eles falavam que Jesus trabalhava por, como é que fala? Por ordem dos demônios, né? E falava que Jesus era blasfêmio, ele blasfemava, falando que era filho de Deus. E lhes responderam: meu pai trabalha até agora. Então ele disse que o pai dele trabalha até agora. E eu trabalho também, né? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, né? Dizendo que Jesus queria ser igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz-o também. Então, o que Deus faz, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vós maravilheis. Porque como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. Porque também o pai a ninguém julga, mas deu o filho todo o juízo, para que todo homem o filho como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Então, quem não honra a Jesus, não pode honrar a Deus. E na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, meus irmãos, Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Ele foi enviado aqui no mundo, né, como homem, para passar as dores que os homens, né? Veio como homem, mas ele era Deus, ele era santo, né? Filho de Deus. Para quê? Para salvar nossas vidas, né? Ele veio ao mundo, né? Deu a sua vida na cruz, deu o seu sangue lá na cruz para salvar nossas vidas, né? É por isso que nós estamos aqui hoje e nós temos que dar graças a Deus, né? Pela nossa vida, pela nossa salvação, pela nossa saúde. Aquele que ainda nessa manhã não aceitou a Jesus como seu único salvador da tua alma, aceita, meus irmãos, porque a única coisa, é o único caminho que vai nos conduzir até o céu. Porque nós temos tanto sofrimento aqui nessa terra, e se nós não ter a vida eterna com Deus, se nós não formos morar com Deus, né, o que adiantaria, né, Jesus então ter morrido lá na cruz para salvar a nossa vida, né? Então nós temos que dar muito valor por esse momento, né, que Deus morreu lá na cruz por nós. Nós temos que agradecer a Deus porque nós estamos aqui somente de passagem nessa terra. Nós não somos desse mundo, né? As pessoas amam o mundo mais do que ama Deus.
Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Porque foi Ele que morreu por nós, foi Ele que deu a vida por nós. Então, nessa manhã, meus irmãos, eu deixo essa palavra para vocês, né? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse início do ano, toma uma posição na sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, aceita hoje. Aceita Jesus no seu coração. Se converta nos caminhos dele, para você ter uma vida melhor com Jesus, quando ele vier buscar o teu povo. Você ter um lugarzinho reservado, aonde você vai morar com Deus, né? Amém, meus irmãos? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.